Sejam muito bem-vindos ao TaxTech, podcast da BMS Consultoria Tributária. Você sabe que o nosso compromisso é sempre trazer aqui para você histórias de sucessos, empresas que nós adoramos, pessoas também que a gente adora. Essa agenda foi muito difícil da gente conseguir. O Daniel foi um dos meus primeiros convidados, porque a gente gosta mesmo de gente. Eu trago aqui para vocês todas as novidades sobre o mundo das food techs, do wellness, e trago Daniel Greiser. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Tati. Prazer estar aqui com você, conversar com o pessoal, passar aí para o pessoal também o que a gente tem de novo, inovador aí da Livap. Então, Daniel é Head of Legal. Tem que ser um nome bonito. Na Head of Legal da Livap, aquela comidinha que vocês todos já pediram em casa e que por anos me salvou. Tinha uma época da minha vida que eu só comia Livap. Graças a Deus. Era assim, café da manhã, almoço, jantar. Café da manhã era o pão de queijo de chia. Daí no almoço era um franguinho, assim, um picadinho de frango com uma abobrinha, que é uma delícia. No jantar tinha um filezinho ou um salmão, que é muito bom também. Então vocês não esqueçam de pedir Livap todos os dias, como eu fazia. Mas hoje a gente vai entender os bastidores de como que essa comida maravilhosa desse mundo de wellness, de food tech, chega na sua mesa. Só que os bastidores passam por um mundo jurídico que não é tão fácil assim quanto abrir um pacotinho da Livap e colocar no micro-ondas. Tá certo. Daniel, me conta, o teu mundo veio de Matos Filho. Isso. Veirano também. Tu sabe que todo mundo que vem aqui passa por Veirano? Acho que é um rito de passagem, né? Todo mundo tem essa experiência. Acho que é legal. Acho que a experiência do grande escritório, acho que é bem transformadora, né? A gente começa a realmente ver temas relevantes, entender como que é o trabalho, né, realmente de um gestor jurídico, né, quando a gente atende eles, entender como que é trabalhar com o risco do negócio, né? Então, acho que ali quando a gente ainda está, de certa forma, blindado, né, pela roupagem do escritório grande, né, a gente... É uma oportunidade para a gente aprender, né, e se desenvolver ali. E acho que foi uma grande escola para mim, né? Principalmente acho que o Matos Filho, né? Que eu fiquei um tempo maior e me trouxe bastante aprendizado. Mas me conta, vamos lá, divide com a gente. Matos Filho, super escritório, super renomado, os maiores clientes. Tem uma estratégia de fazer ali uma avaliação de risco ou mesmo um contencioso muito diferente de quem está dentro do negócio, que tem que dar resultado. E principalmente numa área de startups, startups têm uma velocidade diferente dos escritórios. Como que foi essa transição, assim? Como é que mudou essa cabeça de escritório renomado para uma empresa que corre todo dia? Eu acho que a definição boa é que é uma loucura. Eu acho que, assim, também uma coisa importante ponderar também, esses escritórios estão mudando também a abordagem. Acho que a gente vê cada vez mais também eles entendendo o cenário, principalmente startups, empresas que têm... Acho que é uma questão até de um certo apetite de risco maior, né? Mas sempre algo também dosado e bem planejado, né? Não é a loucura absoluta. Mas acho que, assim... No panorama geral, acho que a grande diferença é que quando você está lá numa estrutura, né, de um Matos Filho, né, de um Pinheiro Neto, esses grandes escritórios, é óbvio que a gente tem ali uma estratégia, digamos assim, mais conservadora, né? Eles têm... E acho que passa também por um aspecto reputacional, né? O escritório ali, ele não vai dar o carimbo dele para qualquer coisa, né? Então, acho que existe toda uma estrutura ali até certa forma hierárquica.
tem sido cada vez mais flexível, eu acho, inclusive nos escritórios grandes, mas é aquela questão de você às vezes não vai tomar uma medida ou falar algo num parecer legal que vá colocar a reputação do escritório, digamos que em xeque, né? Que bom. Então... Que bom. E acho que aí... Mas aí a grande diferença é quando você vai, né, para o mundo da startup... Não tem mais ninguém te blindando ali, né? Então, a verdade é que é você e Deus ali, né? Então, eu acho que quando Tem que fazer as coisas acontecerem. Tem que fazer acontecer. E acho que quando eu entrei, né, na Livap, a gente não existia jurídico, né? Então, eu dei o primeiro... Quanto tempo você tá lá? 6 anos. 6 anos. Passou por diversas mudanças dentro da Livap. Não tinha muitas. Jurídico? Não. Acho que é um caminho bem comum, assim, né? Geralmente, acho que as startups, elas iniciam mesmo, né? Naquela loucura, você tem os fundadores, eles atuando. O cara é CEO e também funciona... Cozinheiro. É tudo. Exato. Acho que esse caminho inicial é do risco, né? Um risco mais puro mesmo. Depois você começa a formar realmente um negócio que começa a fazer sentido, ficar cada vez mais robusto. E aí você, de fato, começa a encarar o Brasil, né? E todos os percalços. Então, a gente tem, né, uma legislação complicada, tanto na parte regulatória, quanto na parte fiscal, trabalhista. E aí, acho que começam a surgir realmente desafios que você precisa de uma tomada de decisão interna, né? Não só com um suporte externo, né? Então, acho que foi a Livap traçou esse caminho e acho que muitas startups também que eu conheço, pessoal, foram nessa linha. Você primeiro vai na loucura mesmo. Assim, vê se dá certo. Vai lá, não esquece, emite as notas fiscais, faz tudo bonitinho, mas assim, de repente você começa a se ver em outros desafios, né? Assim, a Livap foi nesse caminho que foi quando foram iniciadas as transferências entre estados, né? Então, quando saiu de São Paulo e foi... E aí você começa a ver, você tem a NTT que regula a logística, né? E aí você tem que tomar cuidado, tá com toda a documentação regularizada. Foi exatamente assim, na verdade, numa dessas, o pessoal lá que foi procurar um advogado para tirar dúvidas, né? De quando eles estavam empreitando, começando a sair mesmo de São Paulo. E aí eu fui dar uma ajudinha lá para eles, ainda como advogado do Matos Filho. E dali em diante começou essa interação e tô aqui até hoje. Mas sabe, a gente já fez tantos trabalhos juntos, eu não sei nem quantos contratos a gente já tem, quantos aditivos, mas... Melhor saber, hein, Tati? Não sei quantos, mas são muitos, graças a Deus, a gente tá sempre, mas a gente vê a Livap, por mais que seja uma empresa de inovação, ela é toda... assim, bem certinha, sabe? A gente fez a auditoria da folha de vocês, não encontrou grandes inconsistências, apesar dessa loucura toda do clima de startup, de dar resultado, é uma empresa bastante regular, o que não é muito comum. Eu acho que tem um pouco a ver também, Tati, com uma questão de cultura, né? Um dos motes ali, né? Uma das frases que a gente costuma usar lá na Livap é fazer a coisa certa do jeito certo. E acho que isso é levado sempre bem a sério. Então, acho que desde o momento de criação, né, da empresa e desde que tudo começou, isso sempre esteve bem em voga, assim, como uma cultura mesmo da empresa. E eu acho que o que é muito legal disso é que você consegue expandir esse discurso, né? Então, as pessoas que vão entrando já percebem que essa é a nossa pegada mesmo, né? Que é o jeito que a gente quer trabalhar. Então, e acho que é bacana até às vezes porque... Às vezes você se vê em situações, né? Como gestor no Brasil, que você tá ali em situações... Fala, meu Deus, tal. E acho que sempre que você tem essa luz, esse norte, né? Do fazer a coisa certa do jeito certo, é o que conseguiu fazer a gente manter esse caminho, assim, de estar sempre com as obrigações em dia, né? Tendo cuidado com a parte regulatória, né? Como a gente cuida, né? Da produção alimentícia, é uma área bastante regulada. Jesus, não consigo nem imaginar, Daniel, imagina. Anvisa... Exato. A gente tem... A Anvisa, você tem ela no âmbito federal, né? Mas a gente acaba interagindo bastante
Procon também. Graças a Deus eu não tenho Procon. A gente tem esse histórico maravilhoso. A Livap até hoje, para não mentir aqui ao vivo, a gente teve uma reclamação Sério? de Procon. E foi resolvida rapidamente. Que maravilha! Eu acho que isso aí é um trabalho bem bacana que a gente sempre desenvolveu com o time de atendimento ao cliente, né? A gente consegue mesmo resolver as coisas. É uma coisa meio maluca até. Vocês resolvem, assim, ao mesmo tempo que faz a coisa certa, cresce muito, está sempre inovando. Assim, a Livap é reconhecida pelas comidas dos saquinhos, né? Mas não parou nisso. Ela tem marmitas, ela tem também B2B. Então, assim, o negócio de vocês estão sempre expandindo dentro, obviamente, da questão da food tech, da comida, mas vocês não pararam ali naquele negócio que estava dando certo. Eu acho que tem um pouco a ver também com a pegada da empresa, Tati, que na verdade, não é só no quesito assim, a gente vende comida, né? Eu acho que é um lado maior, assim, de conceitual mesmo, que é cada vez mais pessoas podendo se alimentar de forma mais saudável. E a gente vê o quanto isso tem potencial, né, de contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Trazer praticidade no dia a dia, né? Então, acho que se for definir aí os dois principais fatores, né? Acho que seria essa questão de uma alimentação saudável e prática. E agora está em voga a questão do wellness, e vocês já estão nessa do wellness há muito tempo. Chegaram já é no DNA da empresa, né? Chegaram antes de todo mundo, né? A gente vê agora o Rony, da Reserva, que saiu e só está investindo em empresas de wellness. Daqui a pouco ele vai bater aí a porta. Pode vir. Mas, independente do Rony chegar ou não, vocês fizeram algumas rodadas de investimentos bastante exitosas. A última foi 200 e alguns milhões, 230, dá para aproximar. 230 milhões, inclusive com o aporte da Globo Ventures. Isso, Globo Ventures. Uhum. Me conta, como é que fica a cabeça do gestor, do Head of Legal, que graças a Deus não tem Procon, mas um dia tá vendo de FAO, as questões tributárias, o ICMS, ST, daí outro dia tem um problema de licenciamento, daí outro dia tem uma rodada de investimento. Como que funciona isso na tua cabeça? E me conta como é que foi esse desafio nesta rodada em específico. Claro. O funcionamento é loucura total, né? Mas acho que assim, Tati, o que eu aprendi assim ao longo desses 6 anos a gente tem que ter muito jogo de cintura, né? Então a gente vai, como você falou, né? Às vezes tá olhando uma questão fiscal, né? Tributária, técnica que a gente tem que ir ali, letra da lei, ajuda da BMS aí pra gente conseguir fazer o melhor trabalho na parte técnica, mas também, aí tem também esse dia a dia, né, do gestor jurídico, a gente tem que apoiar os times nos contratos, às vezes o pessoal tem dúvidas em relação a questões trabalhistas, aquela rotina, né, de uma gestão jurídica, e a gente tem também esses momentos, né, mais chave, digamos assim, de parte mais estratégica. Eu, particularmente, acho que são os meus preferidos, né? Que é a hora, eu acho que é a hora que realmente a gente consegue, como legal, né? Como time jurídico, trazer uma contribuição pro negócio em si, né? O jurídico como parte essencial do negócio, não só como apoio. Exato. E eu acho que o grande aprendizado que eu tive, que a gente tem que começar a levar em conta, porque muitas vezes a gente está na posição de advogado, ela tem um certo lado, digamos que confortável, que é você no final do dia não tá ali no contrato social, né? Não é o responsável no fim das contas, né? E o advogado médio, ele sempre diz não. Ou depende. Então, depende. Assim, o depende que é o que deixa o CEO, enfim, maluco. Maluco. já passa no RH. Então, e é engraçado porque acho que mas assim, no Brasil depende. Depende mesmo, né? Depende mesmo. Mas acho que é uma, assim, e até pegando, né, o gancho que a gente estava falando da questão de rodadas, enfim,
Eu acho que esse é o momento que a gente tem que atuar um pouco com uma certa camisa de sócio também da empresa, né? E então pensar nos riscos, ponderá-los e às vezes tomar decisões que são... Que é isso, quando você tá ali com a roupa só do advogado, você às vezes teria um receio maior e não, vou analisar aqui, ó, isso aqui tem esse fator e esse fator de risco, e aí começa aquele jogo. Uma coisa que eu fui aprendendo é que no fim do dia a gente tem que às vezes tomar decisões mais ousadas, né? E acho que o fator apetite de risco e aliado também com a velocidade. Acho que esse é um fator crucial também, porque não adianta nada você tomar a decisão mais arriscada se você sentou nela por um mês. Já passou. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado e ponderar, mas tem que sempre lidar com esse fator. É o tempo, que às vezes é o que muda o jogo. Porque às vezes se você se travar ali numa situação e fica... Não, putz, tem esse trecho da lei aqui, tô preocupado com isso. Não tem jeito, a gente precisa ali vestir uma certa camisa de mais de sócio, mais assim, como se fosse um dono do negócio. Óbvio, sempre validando, né, com todas as áreas que estão vinculadas àquele processo. Mas aí a gente precisa realmente falar, putz, vamos pra cima agora. Vamos virar essa noite que isso aqui vai sair desse papel. E acho que é uma coisa, Tati, que a gente vê em diversas startups, né? Principalmente algumas que realmente estão num lado de ser disruptivo, né? De realmente, entre aspas, enfrentar o sistema, né? A gente vê que se você não for pro jogo ali, não mudar essa roupagem do advogado tradicionalzão, você vai ficar pelo caminho. Ser engolido pelo seu sistema é bruto. E acho que só complementando também que a gente estava falando, a rodada em si, acho que o principal papel, né, quando a gente tem uma rodada de investimento, é aquela questão que aí é um pouco mais algo do tradicional, mas que é fundamental, que é aquela parte da diligência, né, a due diligence. Então, embora seja algo meio pro forma, né, é um momento crucial, porque basicamente é a forma que você está apresentando, né, a empresa e os riscos de negócio para os investidores que querem entrar naquele negócio. Então, acho que é um momento bem importante ali e de você conseguir balizar ali o que você tem de risco do seu negócio, como que você vai apresentá-lo, né? Então, tomar as decisões estratégicas nessa hora, né? Acho que é muito importante o discurso que você vai aplicar. E é aquilo, né? Nessa hora, você não pode ficar no discurso falando igual o advogado de tribunal, porque o investidor, ele tá nem aí para isso, né? Assim, ele não quer. Se ele quisesse isso, ele iria até um advogado de escritório mesmo. Nessas rodadas, a gente também interage, né, com os grandes escritórios. Eles estão fazendo o papel da execução ali, da diligência, mas acaba tendo essas conversas mais no campo também de aquele gestor jurídico e não só o advogado, né? E acho que essa é uma coisa muito importante porque é o momento que você cria aquele laço inicial que perdura com esses investidores, né? E no final é tudo gente, né? Apesar de números, obviamente, os números falam por si, mas também o investidor ele quer saber está investindo em quem, se aquelas pessoas têm sangue no olho, porque startup... É isso. Quem quer fazer aquele negócio virar? Eu acho que... E tenho visto cada vez mais, acho que os investidores querem ter um compromisso de longo prazo e enxergando também propósito naquilo, né? Acho que, como você falou, só os números não bastam, né? Acho que exatamente, teve um momento ali que foi no lado pessoal mesmo, né? Inclusive os nossos fundadores, principalmente o Henrique Castellani e o Vitor Santos, né? É aquela hora que você dá a cara a tapa, né? Você vai bom lá... de negociar o horário, aí. Pelo amor de Deus, eles me ligam e falam, Tati, olha só, ele negocia assim, um comerciante. Não sou eu então, hein? Tá, olha só, ele me liga pra negociar os honorários. Eu falo, Henrique, pelo amor de Deus, agora, o trabalho já tá quase executado, tá quase no final. Ele, não, mas baixa aqui, vamos botar um cap ali. E a gente acaba sempre acertando. Mas ele me liga, ele é muito bom, a gente tem que
trazer ele aqui também para dar uma aula de negociação aqui pro pessoal. Com certeza. E acho que é isso. Eles mantiveram esse espírito, né? Porque desde do pontapé inicial e até os dias atuais, né, a empresa já está com 9 anos de existência, né? Então, nesse período todo, eles mantiveram aquele sentimento de cuidado, daquele sentir do dono, de quase tratando como se fosse uma pessoa mesmo, né, a empresa. E eu acho que isso faz muita diferença no dia a dia, porque daí você vê o quanto os fundadores estão dentro do negócio, estão participando, estão interessados. E isso é uma motivação grande, eu acho, para todo mundo ali, né? E exatamente essas rodadas trazem exatamente pensando nessa perspectiva de longo prazo, porque as empresas no Brasil têm uma taxa de mortalidade de 5 anos. Então, a gente tem até a questão do FAP, que a gente faz sempre, né? O FAP, aquele índice que compõe o risco do ambiente de trabalho, compõe o GILRAT, ele tem uma determinação no FAP que fala que vai ser atribuído o acidente à última empresa que a pessoa trabalhou. Por quê? Porque por muitas vezes, quando for um benefício acidentário ali, que foi mandado de ordem judicial, a empresa já não existe mais. Pois então, assim, então, a gente tem uma questão tributária que também impacta muito em todos os negócios, porque é muito difícil empreender no Brasil. E quando a gente vê assim, que o brasileiro é muito empreendedor. Acaba que todo mundo vende alguma coisa ali por fora, tem um negócio ali. Tá no espírito da coisa. A gente tá aqui, tem um judeu, uma libanesa, a gente tá aqui... todo mundo negociando. E a gente vê isso muito na Liverpool. Quais foram os últimos negócios que vocês abriram? Além dessa questão da comida do saquinho. A gente tem investido em algumas frentes, né? Acho que sempre com foco... O grande desafio, na verdade, Tati, é a escalabilidade, né? A gente, né, cada vez mais quer atender o Brasil todo, né? Então, a ideia é sempre crescer. Em termos de frente de negócio, a gente tem o negócio principal, né? Que são as marmitas, os saquinhos que todo mundo conhece. A gente entrou... já faz um tempinho também, a gente foi na frente do varejo, né? Estamos encarando esse desafio. Que você conhece bem, né? Conheço bem, mas a gente adora. E acho que em linha de negócio, algo mais inovador que a gente está buscando também, a gente tem investido em negócios mais na linha B2B, né? Então, a gente também faz a produção e fornece refeições para empresas mesmo. Que ótimo, super solução. Até a gente... É uma nova marca aí, né? Que a gente tá tocando, que chama Generosa. Então, estamos indo por esse caminho. E é aquilo, né? Como você falou, as empresas no Brasil têm esses percalços, né? Acho que sempre que a gente cria um negócio novo... Aí a gente vai lá descobrir todos os desafios dele naquela trajetória, né? E é tudo ongoing, né? Generosa é porque a porção é mais generosa? Exato. Sério? Até na perspectiva de atender melhor os funcionários. Acho que é diferente da Livap em si, que a gente atende ali, que é atender o consumidor no dia a dia e tem uma proposta de fornecer uma refeição saudável e que atenda ali o que a pessoa precisa, né, de nutrientes. A pessoa não comer um joelho com uma Coca-Cola na hora do almoço, que é possível comer uma comida saudável. Exato. Vocês fornecendo. E aí, nessa linha do B2B, a gente tem um desafio também, que é atender a pessoa que está ali no dia a dia no trabalho em si, né? Então, é meio que também a gente tem o desafio de mostrar para aquela pessoa que aquela refeição vai estar completa, tem uma quantidade que é satisfatória. Então, são essas nuances que mudam um pouco, né, nesse tipo de negócio. E às vezes parece uma bobagem, mas você pensa que a gente, ali na fábrica, pra gente, quando a gente vai, né, constituir um novo... A gente fala, né, o SKU, né, que é o novo produto, enfim... É todo um desafio, né? Porque a gente tem toda uma linha de produção já focada nos produtos que já estão rodando ali, né? E a gente tem que ir lá inserir um novo produto
e garantir que todo mundo, né, conseguiu entender esse processo produtivo para a gente ter eficiência e escala para conseguir investir naquilo, né? Então, muitas vezes é até uma coisa de a gente vai testando e vendo, porque às vezes você pensa, putz, e se eu adicionar esse item aqui no produto? Daí, de repente, você vai ver, você está perdendo muito tempo na linha de produção. E a carga tributária? Também. Também envolve a tomada de decisão. A gente tem que pensar, né, de cada insumo, cada produto ali, como que vai ser linha de creditamento, PIS/COFINS, aí você já sabe, né, Tati? O que a gente faz da vida. Mas é que a gente vê todos esses subterfúgios, né, da bebida láctea do McDonald's, não ser mais o sorvete, virar sobremesa, o sonho de valsa, e aí tem outras tantas, sabe? Que a gente faz, como a gente está falando do varejo, que a gente é apaixonado. A gente faz um trabalho na BMS que é a revisão da tributação de cada um dos itens comercializados nos mercados para fins de PIS e COFINS. Então, vamos supor, no supermercado comercializa 80 mil itens. A gente vê 5 anos cada um dos itens. E a gente vê, assim, algumas nuances incríveis que mudam se for a composição do creme de leite. Se tiver mais não sei o que do que outra coisa, muda a tributação. O álcool gel, o açúcar, a bebida chocolatada, wine beer. O wine beer é sempre o campeão lá. Creme de leite, lenço umedecido. Constantemente tem equívocos. Então, uma empresa que já está acostumada, todo dia cadastra, mesmo assim a gente encontra inconsistências, por vezes sem culpa de ninguém, mas é porque é muita coisa, e juntando um pouquinho, dá algumas dezenas de milhões de reais que deixou de presente para o governo. Eu acho que nesse quesito até... dando o meu pitaco aqui, eu acho que até o que demonstra o quão complexa é essa legislação é que decidiram até extinguir esses tributos agora, né? Então, assim, eu acho que na forma que a gente vê como o legislador faz no Brasil e toda a parte política e afins, eu acho que acabou criando um arcabouço, né, de legislação. Às vezes, é o que a gente vê, né, Tati? Às vezes, trabalhando em conjunto, você tem que caçar quantas instruções normativas e legislação e lei tal. Daí você vê, de repente tem um artigo que foi inserido pela outra lei que afeta diretamente a legislação do PIS/COFINS. Então, assim, é uma loucura, né? Então, acho que... E acaba abrindo esse tipo de, né, margem de... Eu entendo que é assim, aí a Receita entende que é da outra forma. Então fica esse ambiente, né? Assim, no geral, eu acho que isso tem os dois lados, né? Tem o lado de a gente entender o quanto que isso está eventualmente gerando de oportunidades, né? Dentro do jogo, né? A gente vê que você pega, às vezes, o fiscal vai falar que a lei está dizendo aquilo, e você vai pegar um advogado ou o juiz e vai dizer que a lei está falando outra coisa. Então, acho que a expectativa é agora, pelo menos com a reforma, né, e com os novos tributos, que eu acho que isso tem que diminuir um pouco, né? Porque tem o fator também do quanto que isso onera, né, o sócio de empresa, né, o gestor em si, acaba sendo onerado muito em tomadas de decisão relativa a toda essa parte do arcabouço fiscal e acaba perdendo energia para tocar realmente o negócio, né? Exatamente. Então... acaba que ele teria que ficar pensando só como crescer a empresa dele, ele tem que parar para revisitar algumas coisas, mas graças a Deus que a gente conversa bastante, tem dado super certo. Eu não ia passar pela reforma, mas então vocês já estão se preparando. Já estão se preparando para a reforma, é isso que importa. Assim, estarem olhando. Não deixe para 1º de janeiro, pelo amor de Deus, senão vocês não vão emitir uma nota. Não tem como, né? Então, assim, a gente trouxe a Juliana semana passada aqui, que ela é uma... super estudiosa da reforma, ela estava desesperada, assim, ela falou algumas vezes, pelo amor de Deus, não esperem, vocês não vão conseguir faturar.
ano que vem, se vocês não tiverem destacado ali, por mais que não paguem, tem que estar destacado na nota, o IBS, CBS, senão não vai conseguir emitir a nota ano que vem. Então, ainda bem que a gente vocês já estão olhando isso e não vai deixar isso passar. E acho que tem uma questão, né, Tati, que eu tenho, assim, espero que a reforma traga bons frutos, né, e melhore a eficiência na hora de recolher os tributos, ajude o ambiente, né, em geral dos negócios. O que me preocupa até, acho que você fala com muita gente grande, né, Tati, aqui, só o pessoal... mas hoje a gente tive a honra aqui da empresa menorzinha vindo aqui fazer a boa. Sabe que o Rubens, né, quando a gente abriu o podcast, ele pediu para te convidar? Que honra, obrigado. Olha só, quando a gente abriu o podcast, ele falou, já ligou pro Daniel da LiveUp? Eu falei, Rubens, pelo amor de Deus, a agenda dele não é impossível. Eu vou lá em São Roque. Tô aqui. Cheguei. Mas assim, foi quando a gente abriu 1 ano atrás. A gente já tá com 38 episódios, um dos nossos primeiros convidados. Não chegou nos 50, tá bom, vai. Então tá bom, mas fizemos 1 milhão e alguma coisa de views já. Então, Tati, mas como eu estava falando dessa questão, assim, nas empresas de menor porte, né? Eu acho que a ideia é muito boa, a iniciativa, né, da mudança legislativa, só que é um desafio de execução mesmo, né? Operacional. Então, isso é uma coisa que eu interajo muito, né, com o nosso controller, nosso time fiscal, né, pessoal cuida mais da parte de contabilidade, afins. E, assim, mudou completamente a forma de apurar, né, a forma de estruturar o seu ERP, né, o seu sistema ali de controles. E... aí é um pouco aí opinião pessoal, mas acho que principalmente pensando nesse pessoal, né? Não a galera tão grande ali que consegue, né? Consegue contratar, né, empresas para assessorar, consegue tratar isso. Mas para as empresas menores, vai virar um desafio muito complexo, assim, porque você meio que na reforma passa a ter uma grande parcela de responsabilidade do contribuinte de fazer esse trabalho, né? Como que faz esse fluxo de caixa? Aí eu que te pergunto. Sabe que a gente pegou uma pesquisa essa semana que 23% das pessoas jurídicas têm algum tipo de inadimplência. Então, assim, a gente não tá falando de pessoa física. Pessoa física, mais de 50%, tá? Pessoas jurídicas, empresas estão inadimplentes mais de 25%. A gente vai ter o split payment, que vai ser ali o momento que vai dividir o imposto. Vai ser difícil de casar esse fluxo de caixa. Então, é uma nova modalidade de ver, exatamente como você falou agora, a gente prevê realmente muitas empresas fechando e empresas que estiverem um pouco mais à frente vão sair comprando todo mundo. Vai ter uma troca de capital muito grande. O que a gente acha uma pena, mas é possível ainda. Até porque tem muita água ainda para passar, tem muita água para rolar, tem muita judicialização pela frente, há uma grande expectativa. Olha só, a gente não fez esse direito todo, né? Estamos 5 anos, OAB, né? Para ter uma vida fácil. Eu digo que quem trabalha com direito e direito tributário não pode dizer que tem uma vida sem desafios. Falar, não, vou sair porque eu quero novos desafios. 10 desafios até 9h30 da manhã. Não é isso, assim. Esquece. Hoje a gente está fazendo a reunião agora anterior. Milhões de coisas para resolver, instrução normativa, uma folha que tem que abrir, outra que tem que retificar, o código não sei das quantas. Se hoje já está assim, imagine quando a gente tiver concomitante 2 sistemas. Mas o brasileiro... Consegue. Então, assim, vamos deixar de ser também apocalípticos. Vai ser difícil, mas vai dar certo. Sempre deu. E também, né, Tati, acho que não dá para dizer que não era necessário, né? Até do jeito que tá, não dá. Antes a gente tá falando que é um tema, acho que serve bem de exemplo,
né? PiscoFins, a gente tem, né, você pega, por exemplo, a questão de insumos, né? Validação do que é insumo do processo produtivo, daí você tem lá uma decisão que foi histórica do STJ, né? Trouxe um novo precedente, mas até hoje ainda fica controvérsia, né? Então, assim, aí você vai lá, você tenta consultar também a Receita Federal, ela traz uma interpretação do que não, a STJ falou por esse lado aqui. Não, quando você vai colocar a caixa na hora da produção ali, ela tem que participar realmente do produto final. E começa que... E a etiqueta. Então, a briga da etiqueta. Etiqueta, assim, o plástico filme, tem em todos os lugares, a briga da etiqueta do plástico filme. Essa aí é de todos, né? É de todos. O que é embalagem, o que não é. Então, e você vê que é engraçado, né? Porque, assim, você teve uma decisão importante, né? Do Tribunal Superior, mas ainda assim, no final do dia, eu acho que é um pouco daquela dificuldade também, porque como é que o judiciário também consegue dar conta, né? De tantos temas que a gente tem que acabam sendo, né? Ficam controversos, fica no lado da interpretação, então... E que ninguém está lá na operação para saber o quanto é essencial e o quanto é relevante. Eu acho esse é um ponto, Tati, que eu acho muito difícil. Não dá para botar na conta do juiz, né? Porque você imagina quantos processos ele tem ali, né? E aí eles têm meta de CNJ, tudo. Como é que você vai fazer aquela pessoa parar para entender? Não, deixa eu ver aqui, como que é o processo produtivo daquela empresa no detalhe. Então, assim, fica essa loucura, né? Então, às vezes eu acho que uma coisa que acaba acontecendo também, a gente vê, até uma coisa, eu tento evitar ao máximo acessar o judiciário por isso, né? Não criticando o sistema em si, mas é que eles não têm também como resolver uma quantidade, né, de discussões e aí eu acho que acaba tendo, a gente vê muito na justiça as decisões que acabam vindo um lado meio que quase teórico. Daí você pega aquele conceito, mas como é que você aplica ele na minha realidade de empresa, né? Esse que eu acho que tem sido um desafio grande. Assim. Sabe que a gente viu algumas ações de alguns temas relevantes pra gente agora nos últimos meses e que, assim, a gente viu grandes bancas explicando nos pormenores de tudo ali, assim, no detalhe. E algumas ações que deram sentença favorável quando falou em 3 laudas o óbvio. Então, assim, quando também explica muito, porque não é a base de conhecimento de todo juiz entender exatamente o que você falou. Como é que ele é a produção, qual é a base, qual é a fundamentação legal, qual é o fato gerador daquele tributo. Então, é muito difícil também. Não é uma crítica, mas é que é impossível. Tratar de tudo acho ao que mesmo tempo. Nenhuma crítica de quem tá ali julgando. Eu nem consigo imaginar como é que, né, a vida do juiz, do desembargador ali que... Poxa, imagina que quando a gente tá falando aqui, né, que se é algo, por exemplo, de PiscoFins, insumos, envolve processo produtivo. Quantas empresas ele tem para ter que entender como que é o funcionamento e se aquilo tá ou não num critério de essencialidade. Mesmo então, o advogado da empresa, por vezes, tem que revisitar aquilo que já tinha decidido. Com certeza, a gente... Então, às vezes nem a gente de dentro, né, tem a garantia. Imagina, você coloca essa bronca, né, pro juiz ali e ter que decidir. Então, eu acho que... Até uma coisa que eu fico... sonhando, entre aspas, né? Mas acho que E eu espero que o ambiente da reforma, enfim, que traga, na verdade, uma interação cada vez mais amistosa com os órgãos, entre empresa, né? O contribuinte e o fiscal, né? E quem faz a fiscalização. Acho que abrir mais canais de interação mesmo. A gente teve agora algumas mudanças. Não tão... já faz um tempinho, né? Mas a questão da transação tributária, né? Tem funcionado bastante. Poxa, você conseguir... É uma negociação no fim do dia, né? Porque também a gente não pode ficar nesse clima de inimigos, né? Ninguém é inimigo aqui, né? A gente está tentando desenvolver negócios e isso ajuda o crescimento do país. Porque, assim, a receita, para ela arrecadar, alguém tem que produzir também, né? Exatamente. Então, para você, né? Enfim, fiscalizar, gerando emprego, cobrar... pagando imposto, girando... Exato. Rodando, né? Então...
Eu acho que tem vindo mecanismos mais interessantes para isso. E espero que a tendência seja essa, assim, ao invés da gente ficar... Acredito que é uma tendência. Tem funcionado muito bem, tanto na questão arrecadatória, quanto nas empresas também sentirem num ambiente não tão litigioso, que possa apresentar os seus números, ter um diálogo. E acho que um pouco daquilo que você falou do número de empresas que acabam, né, encerrando as atividades antes do tempo, acho que envolve muito essa questão de... Algum momento, meio que alguns empresários, infelizmente, o cara acaba se dando por vencido, assim, de falar, não dá, é sério, eu tô sendo atacado aqui por esse órgão, por esse... Então, assim, a gente... Sabe que a função desse podcast é exatamente esse. A gente começou há um ano atrás falando sobre tributos. Ninguém gosta, Daniel, de ficar... Olha só, a gente adora, mas eu não não posso obrigar as pessoas a ficar discutindo sobre o PIS/COFINS, ICMS-ST, a UFAP, a URAT, a contribuição de URAT ajustado. A gente trazia temas muito técnicos, até que a gente, por um momento, a gente recebeu algumas sugestões no nosso Instagram, no LinkedIn principalmente, mas no Instagram também, fazendo... diversas questionamentos sobre coisas de pessoas físicas, assim. Até que a gente teve um vídeo do professor Pestana, que ele é o presidente da 12ª Junta de Recursos da Previdência Social. E o vídeo dele viralizou, deu 4 milhões de views e 5 mil comentários positivos. O que ele trazia? Ele trazia sobre o burnout dos professores. O que é uma realidade. E a gente falou, olha, função disso aqui é trazer informação, divulgar informação, multiplicar informação de dores, alegrias, sucessos, desafios no mundo corporativo e no mundo das pessoas, que elas que transformam no mundo corporativo, transformam tudo. E acabou que deu uma virada de chave e o podcast explodiu, assim, foi muito bom, mas... Então, é uma questão também de a gente sempre estar ouvindo, né? Então, a Receita deu essa oportunidade também do contribuinte falar, sentar, vamos conversar, assim, não... E a gente ainda não desistiu de transformar essa informação em cada vez mais, gente, para diminuir essa mortalidade das empresas e que as empresas possam ter oportunidades de créditos tributários ou previdenciários, ou que possam olhar de uma forma mais estruturada para a reforma tributária, que pelo menos com a informação possam tomar a decisão. Se quiser fechar, se quiser continuar, se quiser tomar crédito, isso é uma outra questão, mas pelo menos a informação a gente está aqui trazendo. Então, assim, já te agradeço por divulgar aqui com a gente, mas esse ramo de inovação tem inovação, o jurídico, cultura, pessoas, tudo ao mesmo tempo. O desafio maior da carreira é lidar com pessoas, lidar com os tributos, lidar com a correria das startups. Ou o quê? Ou o quê, né? O quê? Tudo isso junto. Não, eu acho que, assim, até como você falou que é legal, talvez o pessoal... Tem um pessoal que assiste até pensando em carreira, né? Imaginando talvez um pessoal que tá na faculdade ainda e tal... Eu acho que, às vezes, a gente acaba enxergando os caminhos mais tradicionais, né, do direito, né? Eu quero ser juiz, eu quero ser procurador, eu quero ser promotor, advogado de escritório. Meu sonho era ser sócio do Matos Filho. Mas de todo mundo que faz direito. O direito não é só o teu. Eu acho que trazendo para o lado da sua pergunta do desafio, eu acho que o verdadeiro desafio é a gente entender como que esse nosso universo jurídico, do direito, da lei... Sei lá, na faculdade eu via direito romano. Meu Deus do céu, não sei nada hoje em dia, mas... eu acho que é como que a gente entende o direito como uma ferramenta que pode contribuir tanto o universo de negócios como para o mundo em si mesmo, né? Então, e não tô fazendo um discurso de um romantismo da advocacia, alcançar a justiça. Não é nessa linha, mas é a gente realmente entender como que a gente vai instrumentalizar toda essa legislação e toda essa loucura que a gente tem nesse âmbito, né, de leis e de instruções e parte regulatória, mas
o que isso corresponde na realidade mesmo, né? No dia a dia do negócio. Então, acho que o maior desafio, na verdade, Tati, é você, como gestor jurídico, trabalhando numa empresa, como que você pega todo essa trama, né, da legislação e o judiciário e afins, como que você traduz isso para uma linguagem que é compreensível para uma pessoa que está querendo fazer negócios, está querendo tomar decisões da melhor forma, né? Que sejam, às vezes pode ter risco, mas qual risco que eu estou tomando? Em que nível? Eu quero tomar esse risco? Então, acho que o maior desafio que eu tive foi de mudar um pouco o espírito mais puro do advogado para entrar nesse universo de, cara, que a gente toma de decisão aqui com base nessa lei que vai aumentar a escala do nosso B2B? Ou como que a gente enfrenta esse desafio regulatório aqui que estamos discutindo com a Visa local para conseguir tocar esse produto novo, que às vezes a gente precisa de uma regulamentação que eles ainda não viram antes. Então, acho que é muito bacana esse papel de meio que traduzir esse universo jurídico para algo que seja o mais simplificado possível, né? Acho que esse é o grande dilema aí, né? Sabe, Daniel, assim, tão legal te ouvir. Assim, cumpriu realmente o papel que a gente gosta daqui, porque de ver quem tem brilho no olho, sabe? Que a gente vê assim, o direito, vou lá pro fórum, fazer audiência. A gente foi. Tu não, que é um pouco mais novo. Eu ia tirar a xerox dos processos. Tirar cópia no fórum, com certeza. Tinha que tirar cópia, lembra? Pegava ali... Câmerazinha, aquela digital. Era chiquérrimo quem tinha, né? Então, eu tinha um carrinho que empurrava para tirar cópia dos processos, né? E tu pegava aquela maquininha ali que pegava os extratos. E o mundo jurídico, ele te traz tantas possibilidades, mas o advogado não é mais aquele senhorzinho chato, não sei o que fica falando difícil. Pegar aquele mindset de, assim, a gente já entende o racional da legislação. Vou me apoiar aqui, o que eu preciso que seja feito. Dá para fazer? Então, primeiro assim, dá para fazer? Dá para fazer? E vai ter legislação que me apoia, isso aqui é uma maluquice, vai colocar meu negócio em risco. E isso é para tudo. E Tati, pegando o gancho até isso que você colocou, assim, até, por exemplo, a gente vai... a gente tá com uma dúvida de interpretação de lei e tal, assim. Às vezes não é nem diretamente o meu papel ali como head jurídico de interpretar isso. Eu posso consultar escritórios, posso falar com a BMS, posso entender. Eu acho que tem um lado, às vezes, que eu percebi nesses 6 anos aí já atuando em startup, que é assim, a gente também precisa pensar outras soluções, às vezes, que não estejam só nesse ambiente do posso ou não fazer. É aquele... o e se, né? A gente pensar, mas e se eu, ao invés de transferir dessa forma entre estados, começo a fazer... Então, assim, esse lugar também de tentar fazer exercícios, às vezes, criativos, porque às vezes a gente está cuidando de negócios que a lei não pensou na existência deles, né? Então, é muito doido isso. A lei só positiva aquilo que passou. Então, às vezes, a gente tá aqui naquele desafio de não existe lei ainda que diga respeito àquele assunto, né? Então, acho que é bem bacana também esse lado de... A inovação não é só no negócio em si, mas é também um pouco nesse lado do direito mesmo. Às vezes a gente precisa inovar, precisa pensar... Putz, mas e se eu tentar explorar esse outro KNAI aqui? Será que eu consigo justificar ele na minha atividade? Então, você começa a pensar diversos caminhos, né? Que podem trazer oportunidades. E aí, aquilo que eu falei. Às vezes, você vai perguntar para você também, Tati. Às vezes, a resposta vai ser um pouco mais segura, né? E aí, cabe a nós, gestores mesmo, que estamos dentro, sabemos do negócio, de conseguir, às vezes, falar, putz, mas e como é que eu tenho uma outra ideia aqui dentro desse ambiente que possa trazer uma oportunidade, né? Então, é esse dilema aí. Então, Daniel, eu queria te agradecer. Olha, passou. Eita. Acredita? Achou que não ia dar. Passou. Obrigada. Obrigada por transferir
essa generosidade pra gente, transferir tanto conhecimento, tanto brilho no olho, essa experiência que multiplique, que todo mundo aqui que esteja nos assistindo tenham mais Daniéis assim, na vida, com esse entusiasmo para fazer o que está fazendo, que isso multiplique. Obrigada mesmo. Obrigado, Tati, obrigado por conduzir brilhantemente aí o papo. Agradecer o Rubens aí, todo o pessoal do BMS pela oportunidade. Eu acho que o que é mais legal é exatamente o que você falou, né? A gente tentar sair um pouco A gente já sabe que tem essa chatice do mundo jurídico, tributário e tal, mas também tem todo um outro universo dentro disso que a gente consegue aproveitar e é muito divertido, na verdade. Embora pareça loucura eu falar assim. Parece loucura. E acho que vale também até o recado pro pessoal, né? Porque tem muita oportunidade de caminho quando você tá nesse universo jurídico, né? Às vezes o pessoal fica... Até de escolha de carreira, o pessoal se restringe do tipo... não vou fazer direito porque eu não quero ser advogado, é chato. Cara, é legal pra caramba. Tem muito advogado no mundo. Você pode ser o advogado ali raiz, ficar lá, né? Fazer os prazos e tudo. E eles também são muito importantes pra função da justiça e afins. Mas, cara... Conseguiria, Daniel? Não consigo mais, tá? Não consigo. Não consigo fazer as minhas ações de consumidor. Não desistir. E quando o pessoal... não consigo nem hoje quando vem algum familiar, pede alguma coisa, eu falo... Não. Tem que fazer um prazo. Pelo amor de Deus. Não. Mas é isso. Mas assim, não precisa fazer prazo como advogado, né? Quem quer, quem gosta, manda bala. Vai ser advogado mais tradicional. Mas, cara... Tem todo esse universo aberto para a gente trabalhar com negócios, inovação, transformação. E acho que o direito está abrindo cada vez mais esse leque. Acho que isso é bem legal. E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Estou à disposição aí, quiser marcar novos papos. Vamos sempre. Obrigada. E eu queria agradecer a vocês que ficaram conosco até agora. Não tinha falado que ia ser maravilhoso. Prometi. E entreguei Daniel aqui, ó, com esse brilho no olho, esse entusiasmo para os estudantes de direito, advogados. A gente quer, olha só, emprego não vai faltar para quem tiver um pouco mais de pensar um pouquinho fora da caixa. Não porque vai. É isso que se precisa. E sigam a gente, queria fazer meu pedido, aquele que eu faço sempre no final. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. LinkedIn está super ativo. Assim, tem, acho que 8 posts por dia, tá animadíssimo. Eita. O meu não é tão animado assim, tá? Então tá, segue a gente lá no LinkedIn, no Instagram, tem até TikTok. Toda segunda, 8 horas, um novo episódio do TechStack para vocês. Muito obrigada.